Olá, vamos ao nosso encontro desta segunda-feira, dia 8 de junho. Se você ainda não estiver inscrito, una-se a nós, chegando aí a 1,5 milhão. E não esqueça, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre uma liminar dada pelo ministro Fachin, ministro do Supremo, a um pedido do Partido Socialista Brasileiro, de que a polícia não pode fazer operações lá no Rio de Janeiro, nos morros, nas favelas, nas comunidades, enfim. E aconteceu no sábado que a polícia entrou atrás de assaltante, teve troca de tiros e tal, e aí grandes protestos. Onde é que se viu a polícia correr atrás de assaltante, né? O governo do Rio de Janeiro explicou que não tinha recebido ainda a informação oficial, né? Será que vai parar assim, como nos filmes que a gente vê, o sujeito foge para o México, lá dos Estados Unidos, aí para na fronteira, não pode entrar, né? Teve gente lembrando do tempo de Brizola, que haveria um acordo. Eu não acredito. Eu conheci Brizola, né? E eu acho que acho que não faria. Mas até lá o tráfico, né? E uma certa forma de convivência, né? Que envolve dar de tudo, né? A gente vê aí política no meio disso. Não sei por que razão houve esse pedido do Partido Socialista Brasileiro, mas é um absurdo, né? Eu não li a liminar, mas parece que tem lá, salvo em casos excepcionais. Isso é um caso excepcional, está perseguindo bandido, né? Não vai fazer batidas rotineiras, né? Mas se está perseguindo bandido, e a perseguição significa manter o flagrante, né? Aí é incrível. Bom, e uma outra questão, quantidade, milhares de presos, de condenados que foram soltos por causa da Covid. Está dando de tudo. Esse coronavírus serve para tudo, né? Aí soltaram. Só em São Paulo houve 120 que praticaram assaltos. E depois foram soltos. Dos que foram soltos depois do assalto, mais 7 assaltaram de novo. Parece brincadeira, né? Enquanto isso, por falar em coronavírus, tá permitindo tudo, 1.130 inquéritos foram abertos pela Procuradoria-Geral da República para investigar irregularidades com dinheiro público no curso aí dessa pandemia, porque tem que fazer logo, não precisa seguir os trâmites de uma licitação, etc., né? Dá de tudo. E aquela história do hospital lá do Anhembi, né? Com uma organização social que já tinha problema lá no Rio de Janeiro, os respiradores, as compras de luvas, o hospital de campanha. Vai longe isso, vai longe. Bom, ontem houve manifestações em Brasília, mas hoje de manhã houve mais uma, né? O sujeito jogou um balde de tinta na frente do Palácio do Planalto, que é uma obra tombada, Patrimônio Mundial da Humanidade, tombada pela Unesco e tal, né? É um prédio que não é do presidente da República, é de nós todos. O sujeito jogou um balde de tinta vermelha, 18 litros, e sumiu. Sabe o que aconteceu depois? Ele voltou todo sujo de tinta vermelha, para chamar atenção. Esse era o objetivo, e fazer manifestações, genocídio, lá. Ele nunca leu a decisão do Supremo, que quem trata dessas questões aí de quarentena são os governadores e prefeitos. Aliás, muito justo, por sinal, né? Mas aí foi lá para aparecer, aí foi preso. Tem uma coisa que a gente sempre fez no jornalismo, né? Quando são coisas ruins, a gente não dá difusão, né? O objetivo desse sujeito qual era? Era aparecer, e aí a gente vai e mostra a foto dele, né? O pichador, o objetivo dele é que a pichação dele saia no jornal, e estão fotografando a pichação para sair no jornal, né? Assim como casos de suicídio que a gente não dá. Já me aconteceu em tempos da TV Manchete. A gente mostrou um caso de suicídio na torre lá de Fortaleza, né? Eu reclamei, eu liguei para o Rio e disse, mas não podemos fazer isso, né?
Amanhã vai ter outro para aparecer na televisão. Não é que aconteceu? Aconteceu. Pois é, tem um caso clássico do menino na África do Sul, que estavam queimando lá uma mulher, né, numa daquelas manifestações violentas, e ele foi filmado batendo com um pau na mulher. Ele foi preso. A juiz perguntou para ele. Ele não conhecia a mulher, não sabia por que estavam queimando, mas viu que tinha televisão lá, ele queria aparecer na televisão. Bom, aqui em Brasília, eu mencionei ontem o caso da deputada em quem eu votei, que estava com suspeita de Covid-19, na verdade ela está com dengue. Vocês sabem quantos casos tem de dengue aqui em Brasília neste ano? O dobro de Covid. Mais do que o dobro, mais um pouco. Covid está com quase 17 mil casos e dengue está com 35 mil casos. Dengue. Por falar em dengue, eu não vou fazer propaganda nenhuma, não estou recomendando, só vou contar para vocês aí que a gente é amigo, né? Eu tomei hoje, depois do almoço, isso aqui. Ivermectina. É um genérico. Tomei preventivamente, dose profilática, supostamente para durar 6 meses. Isso está servindo para chikungunya. Tem estudos desde 2016. Na verdade, é um medicamento que existe desde 1970. Não tem contraindicação, né? E está pesquisado na Austrália, na Finlândia e aqui no Brasil. E agora vão pesquisar com 900 pessoas, aquela história do duplo cego, randomizado e tal, para ver o resultado em relação à dengue. Porque, vejam só, salvou a vida chikungunya, né? Chikungunya. Não é para chikungunya, isso aqui é para verme, né? Para sarna, para piolho, coisas assim, né? Uma menina já estava à beira da morte, com 5 dias de tratamento disso aí, em Fortaleza, resolveu. Eu estou falando em relatórios médicos que estão envolvidos nisso. Por isso que eu tomei, porque é recomendação de médico. Em Recife, um sanatório, um hospital psiquiátrico, com 88 pacientes, que sempre tomavam isso aqui preventivamente para piolho e sarna. Pois olha, descobriram, por observações de 2 anos, que nenhum pegou chikungunya, enquanto os médicos, a vizinhança, os parentes, as enfermeiras foram inoculadas com chikungunya. E como chikungunya é mais forte, mais violento que o coronavírus, aí a esperança é que isole o coronavírus. Eu estou participando, então, desse teste. Todo mundo aqui em casa tomou, né? Todo mundo que trabalha comigo está tomando, né? Tomei hoje ao meio-dia, não tem nenhuma reação adversa, mas estou só falando nisso, só contando, né? Não estou fazendo nenhuma propaganda, nenhuma recomendação, nada, só porque está todo mundo assim, né? Como é que eu faço? Eu fiz isso. Bom, a Nova Zelândia zerou. Não tem mais nenhum caso. Zero. Como se sabe, Nova Zelândia é uma ilha do norte e ilha do sul. São mais de uma ilha. E fechou a fronteira e resolveu. Aí no Uruguai, eu falei ontem no rádio, não falei aqui nessa nossa conversa, o Uruguai está com 7 mortes por 1 milhão de habitantes. 7. E teve um total, números absolutos, de 23 mortes. Só tem 82 casos hoje. O que fez o Uruguai? Só fechou as escolas e a fronteira. Só. Vida normal, com responsabilidade. Mantenham-se com respeito às pessoas mais sensíveis, né? Quem tiver contaminado que fique em casa, né? Teve uns 1.000 casos por aí, 800 e poucos. Resolveu também, né? Hoje só tem 82 casos, e principalmente na grande Montevidéu,
departamento de Montevidéu e departamento de Canelones, e Rivera, que fica onde nasceu meu pai, que fica na fronteira com o Brasil, né? Provavelmente porque Rivera e Livramento não tem como fechar, né? Tem uma rua, metade da rua é Uruguai, metade da rua é Brasil. Bom, e para encerrar, uma boa notícia, porque eu falei aqui de hospitais, Santa Casa, com dificuldades, 30 milhões de prejuízos por mês, né? Porque não há mais cirurgias eletivas, as pessoas estão ficando em casa com medo de ir para o hospital, estão agravando seus estados quando há necessidade de alguma cirurgia, né? Estão retardando, postergando cirurgias necessárias, piorando a situação. O cardiologista me disse que está preocupado com surto de infartos, né? Pois agora o lado financeiro, o presidente do BNDES anunciou 2 bilhões de empréstimos emergenciais em situações, em condições especiais para hospitais, né, clínicas e laboratórios, né, porque passou a ser Covid-19, né, e o resto ficou assim. E agora? Como é que nós vamos tratar do caso? Foi isso que eu disse lá atrás, né? Aqui em Brasília estamos com 35 mil casos. Brasília é a capital do país, no Distrito Federal. 35 mil casos de dengue, né, e quase 17 mil casos de Covid-19. E o pior é que se centralizam na cidade mais populosa do Distrito Federal, que é a Ceilândia. Ceilândia está sob condições especiais nesse momento por decreto do governador. De Brasília, Alexandre Garcia.